Bom dia, pessoal. Como estão? Espero que estejam bem. Olha só, estamos aqui de novo, começando mais um semestre letivo, né? Agora o nosso terceiro bimestre. Hoje nós fomos dispensados, então preparei esse material para que a gente possa discutir algumas coisas que nós daremos continuidade, faremos várias atividades legais nesse bimestre. Então, vou fazer um vídeo curto para que a gente possa adiantar algumas discussões, né, sobre dilatação térmica. Nós vamos continuar esse assunto que não conseguimos trabalhar tão bem no bimestre passado. Então, eu vou apresentar o material para vocês, vamos discutir um pouco, e aí vocês responderão, né, algumas questões no formulário. Então, vamos lá, fazer uma discussão bacana. Eu vou abrir aqui os meus slides e nós faremos essa discussão sobre dilatação térmica, beleza? Então, acredito que já esteja apresentando. Beleza, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui. Então, tela cheia, né? Vai ficar. Beleza. Então, só para que a gente lembre, né? Só para que nós lembremos, a dilatação térmica nada mais é o que? Eu aqueço uma substância, madeira, vidro, um pedaço de ferro, metal, né? Qualquer estrutura, eu aqueço, seus átomos ficam mais agitados e eles se separam. Então, como ele se separa, o material como um todo cresce. Nós vimos isso quando fizemos aquele experimento lá no laboratório na última semana com o dilatômetro. A gente aqueceu aqueles pedaços de ferro, aquelas barras de ferro, e à medida que eles eram aquecidos, eles aumentavam. Por mais que às vezes a gente não consiga ver, não consiga perceber esse aumento, que às vezes ele é muito sutil, mas acontece. Então, nós já sabemos mais ou menos o mecanismo, como funciona, né? O aquecimento do material fornece energia. Por meio dessa energia, os átomos que compõem o material ficam mais agitados. Como eles estão mais agitados, a interação, aquilo que mantém eles juntos, começa a enfraquecer. Então, eles vão se separando, de modo que o material como um todo cresce. Se eu diminuir a temperatura, acontece o inverso. Eles se agitam menos e se aproximam, por isso que o material contrai. Legal, professor, bacana, a gente já está sabendo isso. Mas por que isso acontece, né? Será que todos os materiais eles se dilatam da mesma forma? Nós vimos também que não. Lá no experimento nós tínhamos uma barra de alumínio, uma barra de aço e uma barra de latão. E vimos que cada uma tinha um comportamento diferente. Então vamos investigar por que cada material dilata de uma maneira diferente e como a gente pode saber quem vai se dilatar mais? Para isso, vamos pensar no seguinte caso. Imagina que vocês estão lá, domingão com a família, pá, tranquilão, preparando um almoço. E o almoço, o prato principal vai ser lasanha. Quase todo mundo gosta, né? Claro que num dia muito quente, às vezes não é tão gostoso, mas é um prato que todo mundo gosta. Aí vocês vão preparar uma lasanha ali, alguns gostam de berinjela, alguns gostam com carne moída, o tradicional, né? Preparou a lasanha, aí vocês precisam colocar no forno, né? Colocar a lasanha no forno para assar. Para isso, vocês estão usando uma travessa de vidro. Colocou a travessa de vidro, colocou no forno, deixou lá o tempo passando, seus 25, 30 minutos, até 40. Tirou, beleza, assadinha, uma delícia. E melhor, o vidro em si está intacto. Poxa, aí a gente pensa, às vezes eu coloco um pouco de água quente num copo e às vezes ele racha, ele trinca um copo de vidro. Ou já aconteceu comigo de esquentar o prato no micro-ondas e de repente ele trincar também. Por que será que essa travessa de vidro não trinca se ela chegou a temperaturas da ordem de 200 graus Celsius? A gente precisa investigar isso. Será que são tipos de vidros diferentes? O que acontece? Ó, aqui nossa lasanha, hein? Ó, belezura. Então vamos lá, pessoal. Existe uma maneira de saber quanto que o material vai se dilatar. Ou seja, se eu aquecer, quanto que ele vai crescer. Para isso, existe uma grandeza. O que é uma grandeza? É algo na física que permite que eu meça alguma coisa. Essa grandeza que vai determinar quanto o material cresce, ou seja, quanto que ele se dilata quando ele é aquecido, chama coeficiente de dilatação. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Opa, o apontador.
Então, o coeficiente de dilatação é um número. Ele vai ser um número e cada material tem o seu. O ferro tem esse número, o alumínio tem, o vidro tem, outros tipos de vidro têm outro número, e cada um indica quanto que o material cresce quando ele é aquecido. Então veja que a gente já está entrando numa coisa muito importante. Poxa, agora eu já consigo ter uma informação para saber se eu aquecer o material, existe uma propriedade desse material. O que é uma propriedade? É algo que ele apresenta que me indica o quanto ele cresce quando ele é aquecido, ou quanto ele diminui quando ele é resfriado. Esse coeficiente de dilatação, pessoal, ele costuma ser representado pela letra grega alfa. Tá? Nós também costumamos ter o coeficiente de dilatação linear, porque eu só estou imaginando o material crescendo ao longo do seu comprimento. Tá? E o importante que a gente discuta aqui é que esse coeficiente ele é uma propriedade de cada material. Como assim, professor? Às vezes a gente fala, puxa, aquela pessoa ali, ela é naturalmente muito gentil, naturalmente muito amorosa, naturalmente muito bacana. É como se fosse uma característica, uma propriedade dela. Cada pessoa tem as suas próprias propriedades. Os materiais também. Cada material, cada substância que a gente conhece, água, ferro, plástico, vidro, tipos de madeira, cada madeira tem a sua característica com relação à dilatação. Nós vimos no experimento lá com o dilatômetro que nem sempre os mesmos materiais vão crescer da mesma forma, vão se expandir da mesma forma. Isso porque cada um tem um coeficiente de dilatação próprio. É uma característica dele. Então, conhecendo o coeficiente de dilatação do material, eu consigo imaginar, eu consigo saber quanto que ele vai crescer quando ele for aquecido. É algo dele, uma propriedade de cada substância. Beleza? Vamos dar uma olhada em alguns coeficientes? Então, como eu disse, o coeficiente é um número. Por enquanto, não vamos se atentar a essa parte aqui, tá? Vamos olhar mais para o número. Olha que interessante. Quanto maior for o coeficiente do material, quer dizer que quando eu aquecer, mais ele vai se expandir. Quanto menor for o número, quer dizer que quando eu aquecê-lo, menos ele vai se expandir. Então, por exemplo, o aço, o coeficiente é 1,5, o alumínio é 2,3, a prata, que é 1,9, óleo vidro comum, que geralmente é usado para os copos em casa, usado para o prato, 0,9. E olha o vidro Pirex, é aquele vidro que a gente usa nas assadeiras que podem ir ao forno, em alguns outros materiais que são recomendados para irem, alguns vidros que são recomendados para ir ao forno ou para o micro-ondas. Ele é o menor coeficiente que está nessa tabela, enquanto o alumínio é o maior. O que isso me diz? Isso me diz que se eu aquecer o alumínio e aquecer o vidro Pirex, de tal maneira que eles tenham a mesma diferença de temperaturas. Vamos imaginar que os dois foram aquecidos 50 graus Celsius. O alumínio vai crescer mais porque o coeficiente dele é maior. Ele tem mais facilidade de expandir. É isso que esse coeficiente está me dizendo. O vidro tem mais dificuldade. Então, mesmo sendo aquecido tanto quanto o alumínio, o crescimento do vidro Pirex vai ser muito menor. Então, quando a gente pensar em coeficiente de dilatação, o que ele me diz? Ele me diz, de modo geral, a facilidade que o material tem para se expandir quando ele é aquecido, ou para contrair quando é resfriado. É o processo inverso. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais facilmente, mais esse material se expande. Quanto menor for esse coeficiente, menos esse material se expande quando ele é aquecido. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. 2 pontos principais. Cada material tem um coeficiente. A gente está vendo aqui. É uma propriedade de cada material. É como se fosse uma digital de cada material, coisa dele. Segundo ponto importante, o coeficiente me diz o quanto que o material cresce quando ele é aquecido, quão facilmente. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais facilmente ele se expande, mais ele cresce quando ele é aquecido. Bacana, né? Agora a gente já consegue olhar para os materiais e ter uma noção do que vai acontecer com ele quando a gente crescer. Nós temos aqui algumas informações que nos permitem imaginar, já prever o que vai acontecer. Aí vocês estão perguntando, legal, professor, agora, poxa, agora já mudou as coisas.
Já mudou a figura, agora eu consigo imaginar, prever as coisas, eu estou caminhando aqui para tomar decisões, mas por que que cada material tem a sua própria característica? A gente precisa investigar isso. Explicando o coeficiente de dilatação. Olha que nome maravilhoso. Ó, o coeficiente de dilatação, ele depende da estrutura atômica de cada material. Opa, pera lá, professor. Estrutura atômica? Como assim? É a estrutura atômica. O que é a estrutura atômica? A estrutura atômica depende de duas coisas. Ela depende dos elementos químicos que compõem o material, a substância. Por exemplo, num pedaço de ferro, basicamente só tem átomos do elemento químico ferro. Às vezes tem uma outra impureza, mas basicamente isso. Num pedaço de alumínio também. No grafite, que vai na lapiseira, né? No grafite eu praticamente só tenho átomos de carbono. No diamante, que é o material mais duro na natureza, basicamente eu também só tenho átomos de carbono. Então, o que que acontece? O que que acontece, né? Acontece o seguinte, acontece que cada material é formado por elementos químicos diferentes, e isso vai dar uma parte da estrutura atômica. A outra parte diz respeito a como esses elementos químicos estão combinados. Em alguns materiais, esses elementos químicos estão combinados de forma diferente. O arranjo mesmo, o jeito que eu coloco um átomo com o outro. Isso vai trazer propriedades diferentes. Então, por exemplo, dê uma olhada aqui. Nessa representação, cada bolinha verde representa um átomo. Estão vendo que ele tem molas entre eles? Não existe molas dentro do material, né? Mas é só uma maneira de representar como é que eles estão ligados. Então, dependendo dos átomos que formam o material e quão forte eles estão ligados, quão rígida é essa mola, cada material vai ter uma certa estrutura atômica. Então, para resumir, a estrutura atômica de um material depende do quê? Quais elementos químicos estão na sua estrutura e de que maneira eles estão combinados. Se esses materiais estiverem combinados de maneira muito forte, essas molas aqui forem muito fortes, vai ser difícil eu fazer esse material se expandir, porque dificilmente um se separa do outro. Agora, quanto mais fraca forem essas molinhas aqui, mais facilmente esse material vai se expandir, mais facilmente esses átomos vão começar a vibrar. Beleza? E é por isso que cada material tem um coeficiente de dilatação diferente. Por quê? Cada material possui uma estrutura atômica própria. Então, cada material vai responder ao aquecimento de maneira diferente, porque seus átomos vão vibrar de maneira diferente. Beleza? É isso que explica essa diferença nas tabelinhas que nós vimos aqui. Então, como cada material tem uma estrutura atômica diferente, quando eu aquecer, cada material vai responder de maneira diferente. E o que mede isso, nós chamamos de coeficiente de dilatação. Beleza, pessoal? Então, qual que era importante da aula de hoje que eu queria passar para vocês? Nós vamos discutir isso em sala, mas é só para vocês começarem a pensar. Cada material, ele se expande quando é aquecido e se contrai quando é esfriado. Mas materiais diferentes respondem de maneira diferente ao aquecimento, ou seja, se dilatam mais ou menos quando são aquecidos. Por quê? Cada material tem a sua própria estrutura atômica, os elementos que o compõem e a forma como esses elementos estão combinados, de maneira que cada material responda de forma diferente ao aquecimento. Aqueles que respondem mais facilmente, eles possuem um coeficiente de dilatação maior, um número maior associado à sua dilatação. Aqueles que respondem mais fracamente ao aquecimento têm um coeficiente de dilatação menor. E isso aqui ajuda a responder ao nosso problema com vidro. Lá no prato comum, que a gente aquece às vezes ele trinca, veja que o coeficiente de dilatação dele é 3 vezes maior do que aquele pirex que a gente pode colocar no forno. Então, quando eu aqueço o vidro, parte dele está se expandindo, mas parte não está ainda se expandindo. Então, isso gera uma região que está tentando crescer e uma região que não está. Gera uma tensão, uma pressão lá dentro que racha o vidro. Quando eu tenho vidro pirex,
veja que o coeficiente de dilatação dele é muito baixo, é perto de zero, ou seja, ele se dilata pouco quando é aquecido. Então eu não crio essas tensões lá dentro. Não tem quase tensão entre uma região e outra tentando se expandir. Então é mais difícil surgir uma pressão lá dentro, levando a algum tipo de trincamento, tá? Então a diferença entre o coeficiente de dilatação do vidro comum e do Pirex, ou seja, o quanto eles se dilatam, quão facilmente eles se dilatam quando é aquecido, é que explica o fato de alguns vidros eu poder colocar no forno e outros não. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula, relativamente breve, tá? Aula relativamente breve, só para que vocês comecem a refletir sobre essas questões. Vocês responderão algumas questões e na próxima aula a gente volta a discutir sobre esse assunto e em breve faremos uma atividade prática muito bacana sobre isso. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal.